gente, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um top 5 bem legal. Eu nunca fiz aqui no canal, eu nunca fiz lá no blog meidentifiquei.com, mas pode deixar que a partir de hoje vai ter uma aba especial de animes, de doramas ou dramas e de mangá. Eu raramente falo sobre isso porque a quantidade de leitura e cultura oriental que eu consumo é muito pouca em relação à quantidade de cultura ocidental que eu consumo. Tanto é que vocês podem ver que esse lado aqui é meu e aquele lado ali é da minha irmã. Tanto é que, ó, aqui tem a Sakura. Enfim, mas eu decidi fazer esse top 5 pra vocês de animes pra mostrar um pouco desse meu lado e vocês irem me conhecendo mais um pouquinho. Então vamos lá? Em quinto lugar a gente tem Vampire Knight, que é um anime que se originou de um mangá shoujo, que é para meninas adolescentes, teve 19 volumes e o anime teve 2 temporadas. Conta a história da Yuki, que é uma menina humana que foi salva aos 4 ou 5 anos pelo vampiro Kaname, e a relação dela com o Zero, que é um dos melhores amigos dela, que é vampiro e caçador de vampiro. O Zero tem uma crush pela Yuki, sente muito ciúme do Kaname. E tudo isso acontece num cenário maravilhoso, num colégio chamado Cross. E o colégio tem 2 tipos de turmas, a Day Class e a Night Class. A Day Class, né, que é a turma diurna, são alunos humanos. E a Night Class são alunos vampiros. Só que os alunos da turma da manhã não sabem que os alunos da noite são vampiros. Aliás, quase ninguém da sociedade daquele contexto sabe da história dos vampiros. São muito poucos, a maioria é caçador. E o diretor tem um sonho de unificar, né, as 2 raças, os vampiros e os humanos, e viver numa completa harmonia. E o mangá, o anime e o mangá são bem legais, porque eles são de uma inteligência, de uma complexidade nas características de cada personagem. E o legal é que, assim, a turma da manhã é o que? Você lembra? Dia, sol, coisas claras, e o uniforme é escuro. E a turma da noite, que você lembra assim, noite, escuridão, céu escuro, você tem o que? O uniforme branco. Então eles fizeram um contraste, né? Uma coisa inversa. E assim, eu gosto muito desse anime, mas eu fiquei meio chateada, confesso, por isso que ele está no meu 5º lugar. Porque chegou o fim da 2ª temporada e eu queria mais, porque tava eu e minha irmã comendo, assim, engolindo o anime. Vai, Natasha, pro próximo, que é a minha irmã, vai pro próximo, vai pro próximo. Quando chegou no último, eu, vai, Natasha, cadê? Não tinha mais temporada, aí eu fiquei... Sério, fiquei com ódio de ter perdido meu tempo assistindo a esse anime, mas assim, depois eu assisti de novo, porque eu adorei essa coisinha fofa da Yuki. Mas depois fiquei com raiva dela, porque no mangá ela acaba ficando com o Kaname, aí o Kaname usa as pessoas como jogo de xadrez, sabe, como peças, assim, mas vale a pena assistir. Em 4º lugar, a gente tem Shobites, que é um mangá seinen, acho que é assim que se pronuncia, seinen, que é para jovens meninos, e conta a história de como os robôs estão muito integrados na vida dos humanos, na sociedade de humanos. Tanto é que a maioria dos robôs que existem são chamados de Persocom, Personal Computer, ou seja, é o computador pessoal da pessoa, aquele robô que tem nas versões de bolso, versão criança e versão adulta. E aí foca bem na história do Hideki, que é um menino que morava no interior do Japão e ele vai morar em Tóquio. E numa dessas andanças dele, né, acho que voltando do trabalho, se eu não me engano, da escola, não lembro, ele se depara com um robô jogado no lixo. E aí ele vai lá tocar no robô, e aí a menina começa a falar, só que ela perdeu a memória, o robô perdeu a memória, não tem memória de nada. Ela só fica assim, xi,
Chi. E aí ela foi chamada de Ti. E junto com o Hideki, mais dois amigos, uma menina e um cara, eles vão descobrir a história dela, porque que ela teve a memória apagada, e vão acabar descobrindo que ela faz parte de uma linha de robôs chamados Chobites, que tem a capacidade de se relacionar, criar características humanas, ter sentimentos, e não é que no anime ela fica com o Hideki, uma robô? Pois é uma série, assim, pensando pelo lado assim, sci-fi mesmo, de robô com humano, é legal. Esquecendo o lado de que ela é um robô, o romance é muito legal, mas não te dá um pouco de medo dessa realidade, assim, de chegar um dia e você perceber que humanos vão se relacionar sexualmente com robôs? Enfim, vale a pena a discussão, vale a pena muito ver esse anime, porque é muito engraçado. Tem assim umas cenas, eu não esqueço, que ele vai ajudar ela a comprar as calcinhas, sutiã, e ela é inocente, né, porque é um robô, é inocente e tal, tá sem memória e tal, ela vai mostrando as coisas, as calcinhas e os sutiãs, e ele vai ficando roxo de vergonha. Enfim, vale muito a pena assistir. Em terceiro lugar, a gente tem Ghost Hunter, que é uma série mesmo japonesa. Lá eles categorizaram como light novels, e mostra a história do Shibuya, que é o presidente da Shibuya Research Psychic, acho que é Shibuya Psychic Research, que busca, né, fenômenos paranormais, e a Mai. E aí eles se conheceram enquanto ela estava brincando com umas amigas na escola, porque ela é uma estudante do primeiro, se não me engano, do primeiro ano do ensino médio, e ela estava brincando com as amigas de espírito. E ele estava na escola disfarçado, escondido, para caçar espíritos. E aí eles se conhecem quando ela acaba tropeçando no assistente dele e quebra uma das câmeras, tipo, mega caras dele. E aí ela acaba sendo forçada a trabalhar com o Shibuya como assistente dele para pagar o conserto da câmera. E assim, é uma tragédia atrás da outra caçando espíritos, porque são espíritos que são bonzinhos, tem espíritos que são muito ruins, tem espíritos que não sabem que são espíritos, que estão ali perdidos, estão ali vagando e precisam de orientação. E eu nunca mais me esqueço que teve um episódio, e a série teve 25 episódios. A série teve esse episódio que tinha lá um fantasma, né, aterrorizando, uma fantasma menina quase mulher, aterrorizando a galera num parque. E aí eles foram lá caçar o espírito. E aí o espírito conversou com eles que ela tentou se suicidar de várias formas. Ela estava em depressão e ela tentou se suicidar de várias formas. Ela tentou se jogar da ponte, ela tentou, acho que, cortar os pulsos, enfim, ela tentou várias vezes se suicidar. E aí, na última tentativa, ela simplesmente desistiu. Acho que ela viu ela simplesmente desistiu de se suicidar. Resolveu enfrentar a vida do jeito que é. E aí passou um gatinho no meio do mato e ela se assustou. No que ela se assustou, ela tropeçou, bateu com a cabeça e morreu. Tanto é que logo depois que a gente vê esse episódio, a gente começou a chamar a morte de Darwin Awards, que é um prêmio, né, dado para as mortes mais bizarras. Tanto é que o padre que ficou no balão, né, que morreu, que estava andando no balão aqui no Brasil, ele ganhou esse prêmio do Darwin Awards, né, da morte mais bizarra. E aí eu tava zoando com a minha irmã que essa menina também devia entrar pro Darwin Awards, porque, tipo, ela tentou se matar várias vezes. E aí quando ela desiste, ela vai lá, tropeça numa pedra, pá, morreu.
E agora senta que lá vem história, porque o nosso segundo lugar ficou com Inuyasha, que é um mangá shonen para garotos e adolescentes, teve 56 volumes. Já o anime teve 2 temporadas, 4 filmes e 5 ovas, que são vídeos feitos especialmente para quem tem DVD, para quem tem Blu-ray ou para quem tem VHS, porque Inuyasha ainda pegou VHS. E assim, conta a história da Kagome, que ela mora, né, com a família na terra e tal, e aí ela vai num poço procurar o gatinho dela, e aí é puxada por um yokai. Yokai é demônio. E acaba caindo numa era feudal, chamada de período Sengoku, que era conhecido como a época feudal no Japão. E é uma época totalmente diferente para ela e uma realidade totalmente diferente, porque ali tem muito demônio, muito yokai. E por causa disso, ela acha que vai se defender e acaba despertando o Inuyasha, que estava preso numa árvore, que foi preso há 50 anos atrás, por uma sacerdotisa chamada Kikyo. A primeira treta. Quando ela despertou o Inuyasha, ela liberou a joia da 4 almas, joia da 4 almas, que foi fragmentada em pedacinho por pedacinho, e agora tem vários yokais desesperados catando esse fragmento, porque esse fragmento, mesmo que seja pequeno, dá um pouco de poder. E aí o que acontece? A segunda treta, a Kagome é a reencarnação da sacerdotisa Kikyo. Terceira treta, o Inuyasha e a Kikyo já tiveram um lance. Quarta treta, a Kagome e o Inuyasha tem outro lance. E durante o percurso, a Kagome e o Inuyasha encontram uma raposinha órfã chamada Shippo. Ele é um menininho, tá? Porque raposa só é feminino, né? O nome, a raposa, mas o bichinho é masculino, é um machinho. É a Sango, que é uma exterminadora de yokais, e o Miroku, que é um monge muito, mas muito tarado. E todos eles vão andar juntos para lutar contra os yokais e tentar destruir o Naraku, que é o yokai mais escroto de todos os tempos. E no caminho disso tudo, ainda tem a treta do Inuyasha com o meio-irmão mais velho, o Sesshomaru-sama. Gente, melhor personagem ever. É um cara lindo, maravilhoso, tem uma roupa estilosa, é irônico do jeito que eu gosto. Gente, melhor personagem ever. E junto dele tem o Jaken. Acho que é Jaken. Se não for esse, eu vou deixar o nome lá no meu blog, nidescape.com, certinho pra vocês. Que é um capachinho dele, né, que faz tudo por ele. E quando ele tá brigando, lutando com alguém, é o Jaken que fica lá na torcida, falando, sendo narrador, falando, o Sesshomaru-sama tá ganhando, que não sei o que. E no meio do caminho do Sesshomaru, ele acaba encontrando uma garotinha chamada Rin. Isso aí. E aí ele começa a desenvolver um certo sentimento, no início meio que paternal por ela, porque ele protege ela e tal. Tanto é que o Naraku tenta ganhar algum tipo de vantagem contra o Sesshomaru, sequestrando a Rin. Só que no futuro, o Sesshomaru se declara pra menina quando a menina já tem 16 ou 17 anos, e aí, enfim, né? É meio assim, porque ele criou a menina, né, e tal, mas Sesshomaru é maravilhoso. Por favor, assistam esse mangá. Quer dizer, leiam esse mangá, assistam esse anime, por favor. É por isso que ele tá no meu segundo lugar. Has now been scattered into many different pieces. Kagome, Inuyasha, only by working together will be able to recover the shards of the gem. Em primeiríssimo lugar, a gente tem Sakura Card Captors, que é o meu xodó. Sério, eu adoro Sakura Card Captors. E teve 3 temporadas, tô falando igual o História Oriental mesmo. A história é o Maru Shoujo, que é quando a personagem feminina tem poderes mágicos. E teve 3 temporadas, 2 filmes,
3 ovas. E assim, foram, se eu não me engano, 70 episódios de pura animação. E a história, né, conta um pouco da Sakura, que é uma menina de 10 anos que vai no sótão, se eu não me engano, e aí vai mexer num livro e acaba liberando as cartas Clow. E aí quando ela libera essas cartas Clow, né, começa a ter um vendaval, tal, as cartas desaparecem, vanish, no ar, e ela acaba acordando Kerberos, que é um dos guardiões das cartas Clow. O Kerberos é um leão, assim, místico e tal, mas ele fica na forma de Kero. E é uma coisinha muito, muito, muito fofa. E nessa história ainda são envolvidas a Tomoyo, que é a melhor amiga da Sakura, e tem uma crush pela Sakura. E é a Tomoyo que grava as lutas dela para recuperar as cartas. E é ela também que faz o figurino da Sakura. A gente também tem a ajuda do Yui, que é o outro guardião das cartas em forma de lua, né? E ele é meio humano e tal. E ele se esconde na personalidade do Yukito, que é o melhor amigo do Toya, que é irmão da Sakura. E olha, essa história, assim, foi feita pelos Estúdios Clamp. Os Estúdios Clamp adoram fazer umas tretas, umas sacanagens, umas coisas indiretas nas suas histórias. Você não tá acreditando em mim? Então vamos lá. Primeira, o Toya, que é irmão da Sakura, tem um amor, assim, meio correspondido, não correspondido, assim, meio por debaixo dos panos com o Yukito, o Yui. A mãe, a Tomoyo, é apaixonada pela melhor amiga, a Sakura. A mãe da Tomoyo já foi apaixonada pela mãe da Sakura, que hoje já é falecida. Mas a mãe da Sakura casou com o pai da Sakura quando ela tinha apenas 16 anos de idade. Ele era professor dela. E não é só isso não. Na escola que a Sakura estuda junto com a Tomoyo, ela tem uma amiga que é apaixonada pelo professor. E o detalhe, o professor corresponde para uma menina de 10 anos. Cara, os Estúdios Clamp são demais. Eu adoro Sakura, sério, sem sacanagem. Quando começou a passar na Globo, foi bem na época dos atentados terroristas de 2001. E eu lembro que eu tava assistindo um episódio, foi interrompida, né, com a notícia do atentado. E eu lembro que eu não tinha prestado atenção da gravidade da situação do atentado. E aí eu falei com a minha avó, eu lembro que eu tinha comentado com a minha avó uma coisa do tipo, caraca, que absurdo! Parou aqui a porra da minha série, do meu desenho, pra passar a porra de uma notícia que pode passar ao meio-dia. Criança foda, né? Criança pra adolescente. E aí a Globo também passou um tempo sem passar a série, sem passar o anime. E eu fiquei muito revoltada, muito revoltada. Eu fiz a minha avó catar nas telelistas, aquelas listas das páginas amarelas, todos os telefones da Globo, pra ligar pra lá, pra fazer a reclamação, pra pedir a Sakura de volta. Vocês estão rindo? Mas foi dramático. Eu fiz a minha avó ligar pra São Paulo pra fazer a reclamação e pedir pra trazer a Sakura de volta para o canal da Globo. Quero viver contigo a vida inteira. Te darei meu amor, com você eu quero voar. No seu braço quero viver para sempre. Só te dando meu carinho. Para nós pode até parar o tempo. Tudo eu farei, não te deixarei. Te amo, te amo, te amo, amor. Quero teu calor. Enfim, esses foram os meus top 5 animes. Você tem algum outro pra me indicar? Deixa aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir pra ajudar na divulgação, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, não é inscrito aqui no canal, olha, faz favor, se inscrever e depois dá uma passadinha lá no meu blog, meidentifiquei.com. Um beijo dessa que vos fala, Natália Wild. Tchau!